Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos e encontrei um vídeo de uma mulher dizendo para as mulheres não se casarem. Eu acho que, levando em conta a realidade que as mulheres estão vivendo, eu acho que nem precisava de um conselho desse, porque ainda que as mulheres quisessem se casar, a verdade é que os homens não estão querendo mais se casar. Então esse conselho é meio vago, mas sobre o que é esse vídeo? O vídeo se trata de uma mulher desabafando na internet, dizendo para outras mulheres não se casarem. E com qual propriedade que ela dá esse conselho para tantas mulheres, não é mesmo? Com o simples fato dela ter tido 3 casamentos e todos terem acabado da mesma forma. Mas algo para se pensar é, será que a culpa sempre foi do homem? Será que a culpa sempre foi da mulher? Será que a mulher não soube escolher o parceiro certo? Até porque você errar uma vez é uma coisa, 2 vezes é outra coisa, agora 3 vezes já é um pouco demais. E você cometeu os 3 erros, os 3 casamentos. Olha, isso me faz pensar, será que é culpa do homem mesmo? Ou será que é culpa da mulher? Essa mulher relata em seu vídeo, em desabafo, falando o quanto ela se diminuiu em relação aos seus maridos, o quanto ela foi se esquecendo de si própria em relação aos seus maridos, o quanto eles cresciam e conquistavam coisas enquanto ela tinha que cuidar do seu filho pequeno e não conquistava nada, se via sempre na mesma situação, enquanto eles estavam fazendo faculdade, estudando, crescendo, construindo patrimônios. E nem ao menos o dinheiro para arrumar o cabelo ou colocar prótese de silicone eles forneciam para ela. Mas olha, esse é só um resumo do que a gente vai assistir aqui, porque eu quero trazer o vídeo para vocês ouvirem da boca dela, com as palavras dela. Tudo o que eu estou falando é uma parte mais resumida, mas eu trouxe o vídeo para vocês entenderem. Então vamos ao vídeo. Falar uma coisa aqui pra vocês. Não casem. Adélio, mas por que você tá falando isso? Gente, eu já fui casada 3 vezes. E nenhum desses casamentos foi benéfico pra mim. Todos os meus casamentos foi benéfico para os meus ex-maridos. Eles saíram como santos, eles saíram com a vida estabilizada. Hoje estão todos, eles têm suas esposas, suas namoradas. Esposas não, namoradas. Já estão com namoradas novas, bem mais novas do que eu. Então, gente, casamento nunca foi benefício pra mulher. Eu vou te explicar clarinho pra você entender. Então quer dizer que casamento é um jogo de interesses. Uma pessoa fica com a outra não por ter sentimento, por amar, por querer ter uma vida e filhos com essa pessoa, mas sim pelo benefício que vai receber estando com essa pessoa. E tá dizendo que a mulher não tem benefício algum em estar com o homem, por isso ela não deve se casar. Logo, o homem tem benefício em ficar com a mulher. Imagino eu que esse benefício que ela está falando da mulher é a aparência física? Talvez, vamos entender no decorrer desse vídeo, né? O homem, ele te recruta, te leva pra dentro de uma casa. No começo ele te dá flores, ele te beija, ele te abraça, ele mantém relação sexual com você. A partir do momento que você fica grávida e o seu peito cai, sua barriga fica flácida. O homem te recruta? É o que? É exército? É forças armadas? Que tipo de homem é esse? Que tipo de relacionamento é esse? Onde o homem recruta a mulher que vai ficar com ele, pelo menos dentro da ideia, pro resto da vida. E outra, ela traz a questão da aparência, né? Que a mulher fica grávida do nada, passe de mágica. Ai, ficou grávida. Ela simplesmente não podia evitar uma gravidez. Com tantos métodos que existem hoje em dia, sim, ela poderia evitar uma gravidez. Então a mulher não ficou simplesmente grávida, a mulher escolheu ficar grávida. É diferente. E claro que com a gravidez acontecem transformações no seu corpo, o que é normal, já que o corpo feminino é o corpo que gera o bebê e não o corpo masculino. Você fica estressada por conta da casa, dos filhos e dos problemas. Aí você, nesse casamento, você não se profissionalizou, você não tem uma profissão. Se você tem um emprego CLT, você, além de se preocupar com a casa, com os filhos, com você tem que se preocupar com o serviço dos outros, porque você é prestadora de serviço. E ainda chegar em casa
e fazer tudo sozinha, porque seu marido é um inútil dentro de casa. É um inútil. Tá, mas por que a mulher fica estressada com a casa, com os filhos, com tudo? Ela não tem um companheiro que ela pode chegar e desabafar e falar que, olha, amor, eu tô precisando de ajuda, eu não tô conseguindo sozinha, eu tô tendo muito trabalho, tá pesado, me ajuda. Será que a mulher não pode chegar ao ponto de conversar com o marido e pedir ajuda, dizer o que tá acontecendo, em vez de guardar pra ela e ficar estressada e descontar o estresse no homem, o que muito acontece. A gente sabe disso. As mulheres, infelizmente, têm um pouco de dificuldade em saber a diferença em desabafar e descarregar aquilo que tá dentro dela. A maioria descarrega e não desabafa. Ele só serve pra pagar as contas da casa, que é a obrigação de um homem, já que ele quis pôr uma mulher dentro de casa, a obrigação dele é manter o básico. Então ele faz aquele básico e o que sobra do básico ele investe nele. Que é o que? No carro dele, nas roupas dele, nas conquistas dele, no curso dele. O homem, ele é um inútil, né? Porque a única coisa que ele faz é botar comida dentro de casa e pagar as contas. Que é o mínimo. Porque se ele quis botar uma mulher dentro de casa, ele tem que fazer o mínimo. Imagina se fosse um homem com uma fala dessa. Ela é mulher, ela pariu, é o mínimo ela cuidar dos filhos. É a obrigação dela cuidar dos filhos. É o mínimo, é o básico que ela faz, é ser mãe e cuidar dos filhos. Ou então é o mínimo ela ficar em casa, limpar a casa e fazer comida. Ela é mulher, é o mínimo que ela faça isso. Já que ela é uma inútil e a única coisa que ela sabe fazer é fazer comida e cuidar do filho. Imagina se fosse um homem falando isso, né? Levando em conta que ele é um homem casado, com esposa e com filhos, ou um filho, não sei. O normal do homem é se preocupar com a necessidade da sua esposa, do seu filho e da casa. Então ele vai perguntar pra mulher o que tá faltando, o que precisa comprar, o que tá acontecendo, porque a mulher tá em casa, a mulher sabe. Agora, se ele faz exatamente o que ela está falando, isso não é ser marido, isso não é ser parceiro. Ela escolheu muito mal a pessoa com a qual ela iria se casar e ter um filho. Aí também é culpa dela por não saber ser seletiva, né? E não estou tirando a culpa do cara de ser um babaca, já que eu não tenho a versão dele, então eu vou me basear pelo que ela está falando, ainda que eu goste muito de ver o lado das duas partes. Se profissionalizando, porque o tempo que você tá olhando um menino e você não tá dentro de uma faculdade, dentro de uma escola estudando, ele tá lá, dentro de um curso, fazendo curso. Ele pode sair de noite, chegar a hora que ele quiser no curso, ele pode fazer uma faculdade, porque ele não tem compromisso de olhar filho. Ele não tem compromisso de olhar casa, ele não tem compromisso de fazer uma janta, um almoço, alguma coisa. Se fazer faculdade, fazer um curso, qualquer coisa é uma prioridade na sua vida, se você gostaria muito de hoje ter feito uma faculdade, ter cursado tal coisa, ser dona de alguma coisa, isso se chama uma prioridade. E a prioridade deve vir antes de ter filhos. Porque filhos é uma escolha, não é uma obrigação que você tenha filhos. Então, se sempre foi um desejo, uma coisa que você sempre quis, que você almejou em fazer faculdade, em fazer curso, em fazer um monte de coisa, fizesse antes de ter filhos. Ninguém obriga ninguém a ter filhos. Ele tá lá fazendo a faculdade dele, ele tá lá fazendo curso, ele tá vivendo, ele tá crescendo, ele tá prosperando. Primeiro, esse pensamento é muito errado de falar ele tá crescendo, ele tá prosperando, ele tá vencendo na vida. Se é um casal, nós estamos crescendo, nós estamos prosperando, nós estamos vencendo na vida. Porque enquanto eu tô em casa cuidando do nosso filho, cuidando do nosso lar, fazendo as coisas em casa, que é um trabalho, ele está lá estudando, se profissionalizando, melhorando para dar um futuro ainda melhor para mim e para o nosso filho, para nós que somos uma família. É isso que as pessoas não entendem. Fica, o cara, ele não precisa se preocupar com o filho, ele não precisa cuidar de criança, não precisa limpar a casa, fazer comida. Imagina se o cara tivesse que trabalhar e tivesse que fazer todo o resto que a mulher faz. É claro que é muito importante o lado do homem e o lado da mulher, são papéis diferentes. Enquanto meu marido está trabalhando, eu estou cuidando da casa, eu tô indo ao mercado comprando o que falta, eu tô fazendo as coisas que precisam ser feitas aqui, em casa. Porque se ele tivesse que fazer as duas coisas, seria muito pesado para ele ter que fazer o que eu faço e ainda fazer o que ele faz. Por isso é dividido, para não pesar para nenhum lado. Agora ela quer que ele faça tudo, que ele trabalhe, faça a faculdade dele, faça o curso, cuide da casa, cuide do filho, faça comida, faça tudo. E ela vai fazer o quê? Né?
Porque quer colocar tudo na conta do homem. E outra, lembrando de novo da biologia, o bebê ele é formado no corpo da mulher. O bebê ele tem uma necessidade maior da mãe. Então, tem coisas que o homem não vai poder fazer, né? Mamar, por exemplo, a não ser que seja na mamadeira, o homem consegue dar. Fora isso, ele não consegue. Tem coisas que o homem não consegue fazer e tem coisas que a mulher não consegue fazer. As pessoas precisam entender que são papéis diferentes. Não é que o homem tá crescendo e tipo, que se lasca a minha família. Não é isso. A não ser que ele seja um babaca completo, um ser desprezível, ele vai agir dessa forma. Caso contrário, tudo que ele tá fazendo é em prol da família dele. É em prol para amanhã ou depois você não precisar trabalhar, você ter dinheiro para fazer o cabelo, você ter condições de pagar uma cirurgia plástica. O homem sempre, um homem, tá? Homem, tudo que ele faz é pensando na família e por último nele. Isso é um homem. Ele pensa primeiro na sua família, na sua esposa, nos seus filhos. E se ele tá estudando, se ele tá se esforçando, a mulher tem que dar apoio, tem que dar força. Não é criticar, não é julgar, não é sentir inveja, porque o sucesso dele é o sucesso dela. As mulheres não entendem isso. Aí você fica lá, esperando ele chegar desse curso. Aí ele vai, faz esse curso, você apoia, você ora por ele, você faz ele crescer. Ele se profissionaliza, entra na área que ele queria. Porque você beneficiou ele nisso. Porque a partir do momento que você facilitou isso pra ele, ele foi. Aí na hora que ele estiver lá ganhando bem, ganhando seus 5 mil, 6 mil, ele vai fingir que tá investindo dentro da casa. Ele vai investir na casa, ele não vai investir em você. Você nunca vê o seu marido chegar em você e falar assim, amor, eu vou me profissionalizar. Você teve o nosso filho, você tem segurança com o seu corpo, eu vou lá que eu vou trabalhar pra mim pagar um consórcio pra você pôr um seio. Eu vou lá. Que egoísmo nessa fala. Ele prioriza a casa e não você. Ele não pergunta pra você, amor, já que você tem problema com a autoestima, que você teve bebê, vou pagar um consórcio pra pôr silicone em você. Nossa, que prioridade, né? Um silicone, nossa, isso é uma coisa que o ser humano não pode viver sem. É igual comida, é igual água. O ser humano não pode ficar sem, é igual oxigênio. Senão a gente, né? Olha, uma coisa que eu penso, tá? O homem, quando ele tá melhorando a casa, ele tá melhorando a esposa. Por exemplo, né? Se o cara, ele compra alguma coisa que facilita a limpeza do dia a dia da mulher, por exemplo, vamos dar um exemplo. Ele tá facilitando a vida da mulher. Em vez de ela ter que se esforçar mais do que ela fazia, ele vai comprar algo que facilite o processo dela, né? A gente sabe que fritura faz mal pra saúde, colesterol e tudo mais. Eu tenho endometriose, por exemplo, eu não posso comer fritura. O que a gente faz? Aí o marido vai lá, pensa na mulher, pensa na saúde da mulher, pensa na saúde dos filhos, compra uma air fryer, que foi o que meu marido fez, né? Aí compra uma air fryer. Nossa, o meu marido, ele não tá pensando em mim, ele não tá preocupado comigo, ele se preocupa com a casa, ele comprou um negócio pra casa. Mas quem vai usar aquilo dentro de casa é a mulher. Ele tá pensando na mulher, ele tá pensando no benefício que aquilo vai trazer para a mulher. Tudo que meu marido compra aqui pra casa é pensando em mim, na facilidade que eu vou ter em fazer aquilo, que eu não vou pegar peso, que eu não vou me esforçar tanto, que eu vou fazer as coisas com um pouco mais de agilidade, coisa que eu não fazia antes. Meu marido, ele facilita a minha vida, ele facilita o meu trabalho, ele facilita o meu dia a dia. Com isso, eu não vou me cansar, eu não vou ficar cheia de dor, eu não vou prejudicar ainda mais os meus problemas de saúde, né? Vou ter mais dia livre pra me fazer o resto das coisas. Por quê? Porque ele pensa em mim, ele não tá pensando na casa. Ele tá pensando na pessoa que está em casa e que precisa fazer as atividades de uma forma mais leve e tranquila. Pelo amor, gente, isso é tão simples. Aí coloca essa musiquinha de fundo aí, toda emocional, né? Isso aí também é psicologia, usar essa trilha sonora em vídeos como esse para todo mundo se compadecer, para todo mundo perder a razão do foco do que está sendo falado, para ficar emotiva. Só que isso não funciona comigo. Então aqui eu tô descartando qualquer trilha sonora, eu tô focando no assunto. Ai, vem dizendo fazer um consórcio para botar silicone, mas meu Deus, que prioridade é essa? Se ficar sem silicone, a pessoa vai disso falecer. Às vezes a pessoa, não sei se é o caso dela, mas às vezes a pessoa tá cheia de coisa faltando em casa.
falta um monte de coisa, né? E a pessoa tá preocupada em estética, tá preocupada em aparência. Gente, cadê o senso dessas pessoas em ver a realidade e saber que o silicone, olha, eu vou te falar, é caro. É muito caro. E outra, pra colocar um preço, pra tirar é outro preço. Por que eu falo em tirar? Porque tem um problema que algumas pessoas têm, que o corpo rejeita o silicone. E é preciso que seja retirado com a maior rapidez do mundo. É questão de emergência. Porque senão aquela pessoa, vocês sabem, é chamado de a doença do silicone. Porque tem corpos que expulsam, que rejeitam. E para tirar aquela prótese que foi colocada, é mais um valor. E não é barato. Não é barato. E o silicone você tem que, depois de alguns anos, você tem que trocar de novo. Porque tem data de validade, ele dá problema. Aí é mais um custo para tirar e para pôr de novo. Silicone é coisa de luxo. Tá? Isso é luxo. Não é uma coisa que você compra na esquina. Não é baratinho, não. Você não compra por 5, 10 mil, não. É caro. E você precisa ter dinheiro para manter. E precisa ter dinheiro para, caso alguma coisa aconteça, você ter condições de recorrer ao médico e retirar aquela prótese o mais rápido possível. Porque se você não tiver dinheiro para pagar o médico para retirar aquela prótese, você vai ficar com aquilo dentro de você e a gente sabe o que vai acontecer. Tudo tem que ser pensado. Mas que egoísmo é esse de falar, ele pensa na casa, ele não pensa em mim, na minha autoestima, que eu tô precisando de silicone. Quem é que tá precisando de silicone? E a gente cansa de ver aí, ó, mulheres que têm filho, que vai treinar, vai correr na beira da praia, vai correr na rua, vai fazer exercício, melhora a dieta. Gente, é só olhar na internet, um monte de gente cuida do corpo sem ter condições, como todo mundo acha. Precisa ter dinheiro para cuidar do corpo, precisa ter dinheiro para pagar uma cirurgia plástica. É claro, ficam vendo vida de influenciador rico, milionário, que nem se preocupa com nada. Vocês têm que ver pessoas de acordo com a realidade de vocês, pelo amor de Deus. Pra você tirar suas varizes das suas pernas, ou pra você fazer o seu cabelo, ou pra você fazer uma estética. Porque se esses homens valorizassem as esposas que eles têm, investissem nas esposas deles, eles nem precisavam procurar na rua. Porque eles procuram na rua uma melhor, mas ela é feia de cara, ela é feia de caráter, ela é uma mulher rodada. A mulher dele não, ela é mulher de um homem só. Se ele pôsse um silicone nela, ajeitasse o cabelo dela, ele tinha uma máquina dentro de casa, uma mulher que ama ele, uma mulher de um homem só. Mas eles não querem isso, ele quer uma mulher que é de todos. Então ele vai ficar com você, você vai fazer as coisas, você vai ajudar ele vai fazer coisas, se profissionalizar. Ele tem profissão. Na hora que ele entrar nesse... Então se o cara colocasse silicone na esposa, colocasse tudo, ele teria uma máquina dentro de casa, ele iria amar ele. Então quer dizer que o amor se baseia em dinheiro? Quer dizer que o amor se baseia naquilo que você pode ter do outro? É aí que entra aquela fala que ela falou sobre a mulher não tem benefício no casamento, mas o homem tem, né? Porque a mulher, ela casa pra daqui a alguns anos o cara poder bancar todas as cirurgias plásticas do sonho dela. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, de novo, pra vocês. O sonho do homem de verdade, homem, tá? Homem. O sonho do homem de verdade é poder ter uma empregada pra você não precisar fazer absolutamente nada. É poder te dar um cartão sem limites pra você sair por aí comprando tudo que você gosta, tudo que te agrada. É poder pagar uma cirurgia plástica que você pede. É poder facilitar a sua vida em todos os cenários possíveis. É você poder ter o seu próprio carro. É você ser dona de alguma empresa se você quiser, senão nem precisa trabalhar. É você poder viajar com o seu marido para todos os países que você quiser conhecer. O sonho do homem é proporcionar tudo isso e muito mais. O sonho do homem quando ele tem uma parceira do lado dele. E o homem, ele fica triste e chateado por não estar podendo fazer isso agora. Mas ele sabe que um dia ele vai poder. Isso é a visão de um homem. Mas para isso, a mulher que está do lado dele tem que ser uma parceira. Tem que ser compreensiva. Tem que entender as necessidades do agora, do que a gente precisa agora. Tem que ter uma mentalidade de crescimento, de querer crescer junto. De querer fazer algo para os dois se beneficiar, crescer junto. Tem que ser aquela pessoa que tá com ele para tudo. Pro que der e vier, na saúde e na doença. Que dê força para ele, que incentive, que dê apoio, que dê moral mesmo pro seu marido. Que seja a fã número 1, vamos se dizer. Agora uma mulher que chega para ele e reclama de tudo. Que fala, amor, eu quero pôr silicone. Sendo que falta estabilizar a vida.
sendo que falta alguma coisa em casa, sendo que as condições não estão das melhores, né? Porque no país que a gente vive as condições não são das melhores, são bem complicadas, a gente sabe. Pra sobreviver já está difícil. Aí você imagina um cara que tá batalhando lá fora pela família dele, um cenário, né? Um cenário hipotético. Tá batalhando pra caramba, tá trabalhando pra caramba, faz hora extra, estuda um monte de coisa, faz curso, faz faculdade, faz tudo pra ficar ainda melhor e conseguir condições financeiras melhores ainda, pra conseguir dar isso que a esposa tá pedindo e muito mais. Só que a esposa não entende. A esposa quer pra agora. A esposa só consegue olhar além do umbigo dela, só ela. Ela só olha que precisa botar silicone, que precisa fazer uma lipo, que precisa fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que, só consegue olhar pra ela. Mas não olha o processo das coisas e não olha o que o homem está fazendo para que tudo isso que ela deseja, sim, seja alcançado. Porque o desejo de todo homem é agradar a sua parceira, é fazer a sua parceira feliz. Os homens gostam e querem sim que você cuide da sua aparência para que você se sinta bem. Não porque ele não vai te amar se você não tiver uma aparência tal. Não, mas ele fica feliz vendo que você está feliz com a sua aparência, com a sua estética. Isso deixa o homem feliz. Isso é ser um homem de verdade. Não é que ele está querendo te mudar por silicone, um monte de coisa, porque ele gosta, porque ele quer. Não, mas ele sabe que você quer, que você tá mal com a sua autoestima, que você se sentiria melhor se você fizesse. O homem sabe disso. Homens, tá? Estou falando de homens. Homens de verdade. Com isso na internet, com essa trilha sonora, falando mal de homem. Não tô dizendo que não existam homens ruins. Não estou dizendo. Mas dizer não casem porque eu tive 3 casamentos e foram todos uma merda, eu acho que aí a gente não tem nem que escutar isso, porque se a pessoa passou por 3 casamentos, todos foram iguais, todos foram uma merda, e com todo esse discurso que a gente tá analisando, então dá pra ver que a culpa não é bem do homem, né? Tem pontos aí a serem analisados, porque nem sempre a culpa é do homem. O serviço que ele ganha bem, ele vai se interessar na mulher lá do serviço dele. Aqui tá de salto, aqui vai pra academia todo dia treinar e posta fotinha. Não você, que tá todo dia acordando cedo pra fazer a marmita dele pra ele levar pro serviço, fazendo a marmita, e não vai lavar o uniforme dele, passando e pondo dentro do guarda-roupa pra ele vestir no outro dia pra ir trabalhar, pra ir lá cobrir salto a mulher no serviço. Você tá entendendo? Você tá entendendo a gravidade do que é ser casada? Que benefício que a gente tem de ser casada? No final, quando você descobre todas as imundícias que ele fez com você no dentro do casamento, fora o estresse que ele traz lá do serviço, e taca na tua cara. Aí ele taca o estresse dele no você. Um menino dá um gritinho, ou às vezes você tá querendo ali um carinho, você deita do lado, você quer um carinho. Quando ele não tá no serviço, ele tá no celular, em cima da cama aqui, ó. Ela fala tanta coisa que eu sou obrigada a pausar muitas vezes. E vocês sabem que eu não gosto de pausar, mas o cara vai se interessar na mulher do serviço, que tá de salto, que treina isso, aquilo, outro. Um cara pode se interessar por essas mulheres? Pode. Mas só para, né, degustar. Comer. Vamos falar a palavra bem clara aqui, para comer. E muitas vezes não é que ele se interessou por ela pela aparência dela, mas sim pela pessoa. E não tô dizendo aqui que é certo ele estar casado e se interessar por outra pessoa. Me entendam, não é isso que eu quero dizer. E ela falou que a mulher que faz marmita de manhã, sabe, tipo, esquece. Já perdeu pra aquela do escritório que anda no salto. Vamos imaginar uma coisa aqui, gente. O homem, ele é um ser simples e prático. Se ele não quer ficar com a mulher com quem ele tá, que faz a marmita dele ali todo dia, ele prefere a do escritório, ele vai deixar a mulher dele e vai ficar com a mulher do escritório. Porque o homem, ele é prático. Se eu gosto mais da outra, eu vou ficar com a outra. Mas isso tudo que ela tá falando, pelo que a gente vê, são coisas do que ela acha. Deve ter escutado por aí que o homem, ele quer a mulher bonita no salto alto e tudo mais, que ele não vai olhar pra esposa dele, ainda mais depois que tiver filho. Gente, é tanta gente falando tanta merda nessa internet que, olha, é complicado. Mas o homem, quando ele gosta da mulher, não importa se ela é gorda, não importa se ela é magra, não importa se ela é alta, se ela é baixa, se ela é branca, azul, amarelo, não importa. Porque o homem, isso é uma coisa que todos os homens falam, o homem quer paz. O homem, ele quer paz. Se a gorda vai dar paz, ótimo. Se a amarela vai dar paz, ótimo. Essa é a questão. Tem uma mulher que só sabe reclamar, só sabe brigar,
Só sabe falar que, eu quero meu silicone. Gente, se coloca no lugar do cara. É chato. É um pé no saco. Então o que ele deve fazer, se ele quer ficar com a do escritório? Termina com a que ele tem em casa e fica com a do escritório. É simples. O homem, ele é assim, ele é prático. Agora ela tira uma experiência da cabeça dela, né? Da vivência dela, da cabeça dela, e passa como se todos os homens fossem assim. E não é esse homem, na maioria das vezes e quase 100%, esse homem que vocês dizem que é esse lixo todo, na cabeça de vocês que existe, não na realidade. Não tô dizendo que não exista homem babaca, existe. Mas as mulheres que sempre vêm passar como vitimismo, elas criaram um homem na cabeça delas e estão vomitando agora. Aí, você, de tanto você esperar ele, você dorme, né? Ele só tem relacionamento sexual com você na hora que ele quer, não é na hora que você quer. É na hora que ele quer, não é na hora que você quer. Ai, amor, vamos fazer ele... Não, ele não quer. Ele quer na hora dele. Então, eu falo pra você, casamento é benéfico para o homem. No final, ele vai arrumar outra, bem mais jovem que você, com peitinho durinho, com a bundinha durinha, que treina, que faz as coisas, que possa estar disponível pra ele na hora que quiser, né, fazer a safadeza dele. Ele não quer você mais, ele já te excluiu. Porque ele queria você quando ele não tinha nada. Quando ele não tinha nada, quando ele não tinha apoio de família, de pai, nem de mãe, nem de irmão. Só tinha o seu apoio. Então, mulheres, não casa. Casamento é benefício para os homens. Vamos crescer como mulher. Para de... Uma coisa que eu acho engraçado é as mulheres falar e achar que o homem só pode crescer na vida e ser alguém quando ele tem uma mulher do lado dele. Se fosse assim, não teriam tantos solteiros no mundo que alcançaram, sabe, o patamar mais alto e são solteiros, né? O que eu posso dizer é, quando no casamento existe parceria, é claro que a mulher, ela é fundamental, ela tá ali pra apoiar, como eu disse, pra dar moral pro marido, pra incentivar, é legal, é importante, ela tá ajudando. Ela entender que enquanto ela fica em casa, cuida da casa e dos filhos, o marido tá lá fora, batalhando, matando leão todos os dias, para trazer a comida, para trazer o leite da criança, para ter onde morar, para ter condições de pagar um aluguel, para sua família estar sempre segura, né, em relação a financeiro, em relação a familiar mesmo. O homem batalha e trabalha para isso, né? Enquanto isso, a mulher fica em casa, cuida do filho, cuida da casa, faz comida, faz o papel dela. Não que ela não possa trabalhar, ela pode trabalhar também se ela quiser, mas enfim, vocês entenderam. E sim, o homem ele pode chegar onde ele quiser sozinho, ele não precisa de uma mulher. Ele pode. A diferença é que, claro, quando você casa com uma pessoa, quando você casa com uma mulher, você precisa do apoio, ambos precisam. A mulher precisa do apoio do marido, o marido precisa do apoio da mulher. A mulher também cresce graças ao marido, porque o marido apoia, o marido incentiva, o marido tá junto, o marido ajuda, se ela quer comprar um curso, se ela quer fazer alguma coisa, o marido ajuda, o marido apoia. Então, ambos se ajudam. Só que não quer dizer que o homem não vai chegar onde ele quer chegar, porque ele não tem uma mulher. Da mesma forma, a mulher, ela pode chegar onde ela quiser, né? Então as pessoas ficam, agora que eu ajudei ele a chegar lá, que eu fiz de tudo, aconteceu isso. Só que nada acontece por nada. Alguma coisa teve no meio do caminho que tá faltando encaixar aqui. Eu não acredito que ele sempre foi um babaca e ele ficou com a pessoa esse tempo todo, ele fez filho com a pessoa esse tempo todo pra chegar onde ele quer chegar. Porque a verdade é que ele chegou onde ele chegou por esforço dele. Porque se você casa com uma mulher que só reclama, que não te apoia, que fica reclamando que você fica até tarde fazendo cursinho, né? Já tá diminuindo o que o cara tá fazendo. Que só fica pedindo coisas que ele não pode te dar nesse momento. Aonde que essa mulher ajudou esse homem a crescer? Aonde que essa mulher ajudou esse homem a chegar onde ele tá? Ele chegou onde ele chegou sozinho, mesmo estando casado. Olha só. E com certeza muitas coisas aconteceram e tudo isso que eu já falei aqui fez com que ele não suportasse mais. Não porque, agora que ela me ajudou eu vou largar ela. Não. Ele só não aguentou mais. Ele só pensou, eu preciso encontrar alguém que pense como eu, que me apoie, que me incentive, que não reclame das coisas que eu tô fazendo, que não queira cortar as minhas asas. Foi por isso. Querer entrar em relacionamento, deixa isso pras novinhas. Essas novinhas que tá começando a vida agora, não tem filho, não tem nada. Deixa elas se iludir, deixa elas amar. Ai, meu amor pra lá, te amo. Deixa elas se iludir com esses machos. Que esses machos de 30 anos pra frente são tudo manipulador. Isso aí já é cobra criada. Isso aí vai fazer um inferno na vida dessa. Deixa aí o inferno lá.
Não queira trazer pra sua vida algo que Deus já tirou. Que esse macho que Deus tirou da sua vida foi livramento, igual o que Deus tirou da minha vida. Foi um livramento grande. Gente, eu já tive a oportunidade de ter silicone, de ter ido pra faculdade. Hoje eu deveria ser uma psicóloga. Porque meu sonho foi estudar psicologia. Por isso que vocês veem eu debatendo tanto aqui sobre relacionamento. Porque eu queria ser psicóloga de realidade. Pra elas entenderem o valor delas. Pra elas não se comparar com a atual do ex dela. Porque a atual não sofreu o que você sofreu com ele ainda. Deixa ela sofrer pra lá. Não... Ai, pra mim já deu, né? Ah, tá difícil assistir esse vídeo. Então quer dizer que os homens 30 a mais são manipuladores? É sério isso? Se os 30 a mais são manipuladores, os novinhos são o quê? Né? Porque a mulher critica homem novo, critica homem velho, critica homem de todas as idades. Vocês querem o quê? Isso aqui, ó, é uma aliança. Eu casei com meu marido, eu tinha 21 anos. E ele, 30. Nós temos 9 anos de diferença. Hoje eu tenho 30, ele tem 39. É claro que todo casamento tem altos e baixos. É claro que todo casamento tu vai passar por várias fases dentro do casamento. É que nem uma montanha-russa, vai ter dias e dias. São duas pessoas estranhas convivendo juntos. É claro que vai ter um embate em alguns momentos. Ainda mais eu sendo mulher, tendo todo o meu lado ali melancólico e sentimental. O homem, ele é mais racional e lógico. Vai ter algumas coisas, porque as pessoas estão se conhecendo. É um casal, tá se conhecendo. E muita coisa vai acontecer no meio do caminho. E é preciso ser maduro e persistente o suficiente para entender que isso é uma coisa que, felizmente ou infelizmente, faz parte. Duas pessoas conviverem juntas sem entender como que é a vivência do outro, a cultura do outro, a criação do outro, os costumes, as manias, as qualidades, os defeitos, tudo isso existe. E é preciso persistir entendendo que cada um tem a sua individualidade. Não é porque eu casei com meu marido que eu mudei a minha pessoa. Não é porque ele se casou comigo que ele mudou a pessoa dele. A gente aprende a lidar com a persona de cada um, com a personalidade de cada um, com a pessoa de cada um. Entendendo e respeitando o espaço um do outro. Porque sim, mesmo sendo casal, a gente precisa respeitar o espaço um do outro. Precisa respeitar a forma como o outro pensa em relação a alguma coisa que a gente não concorde. Certas coisas que acontecem que a gente não gosta, precisa sentar e conversar e colocar ali e falar, olha, eu não gostei disso. Tudo precisa ser conversado. São duas pessoas se conhecendo. Então vai haver coisas que ele pode fazer que eu não vou gostar. Vai haver coisas que eu posso fazer que ele não vai gostar, porque a gente não sabe 100% um do outro. A gente tá 9 anos juntos. Daqui a pouco a gente já faz 10. É bastante tempo. É muita coisa que a gente passou. É muita coisa que a gente aprendeu sobre o outro. É muita coisa que eu mudei. Não mudei por ele. Mudei porque era uma coisa que fazia mal até pra mim. E melhorias no percurso do caminho faz parte. As pessoas mudar, amadurecer, claro, isso vem com o tempo. As pessoas mudam de opinião, amadurecem. Quando não entende uma coisa, passa um tempo, você já vai entender. Coisa que você fazia no passado, que era o fim de mundo, hoje você olha para aquilo e fala, caramba, como é que eu era assim? As pessoas mudam. E isso faz parte da evolução humana. Independente se você tá casado ou não, a mudança vem. E vem para melhor. Ou pelo menos é assim que a gente espera que aconteça. E ela falou sobre psicologia. Estudar psicologia para ajudar a outra pessoa. Eu acho que se você não tem o seu psicológico muito bem firmado, e se você é uma pessoa que generaliza tudo, principalmente relacionamento, e você vai ser uma pessoa que vai dar terapia, psicologia de relacionamento, é uma coisa muito complicada. Porque se aqui na internet já está falando para todo mundo não se casar baseado nas experiências pessoais da vida dela, imagina uma paciente que vai chegar e vai falar do relacionamento dela, o que ela vai sair de lá, o que ela vai ter escutado na sessão, né? Imagina. Então, quando você é um psicólogo, você tem que ser imparcial, você tem que separar a sua vida, a sua experiência da vida do outro. Não pode pensar, porque o meu ex foi uma merda, o ex dela é uma merda. Não. Existem homens e homens. E a forma como a gente se olha, vai muito das pessoas que vão se atrair pela gente. E hoje eu tô com um relacionamento, um casamento de 9 anos, que é ótimo. Mas não tenho do que reclamar. Somos parceiros, somos amigos, trabalhamos juntos. Um confia no outro. Eu não tenho do que reclamar. Queremos crescer junto, pensamos iguais. Temos a cabeça muito, muito, muito parecida em relação a diversas coisas. Pouquíssimas coisas a gente vai divergir de opinião. Pouquíssimas.
a sua grande maioria, a gente pensa e age igual. Então a forma como você se vê, como você se trata, também vai muito das pessoas que você vai atrair para sua vida. Isso é muito sério, isso é muito perigoso. Agora, vir na internet e falar, olha, não case, porque eu casei e deu ruim. Mas como eu falei, cadê a parte do cara? Porque todo mundo pode vir na internet e falar que passou por um relacionamento assim, o cara era assim, não sei o quê. Mas é sempre o cara o errado, a mulher nunca tem uma parcela de culpa. Nunca é 50-50, pelo menos. É sempre culpa do homem. Eu acho que isso é muito conveniência, né? É muito conveniente falar mal de homem, ainda mais nos tempos que a gente tá. E é claro, os homens não estão querendo se casar, eu acho até bom e benéfico pra eles que eles não se casem, porque eles vão passar por situações como essa, de amanhã ou depois a sua ex-namorada ou sua ex-esposa está gravando um vídeo na internet falando como ele foi e contando apenas a versão que ela quer contar e não a realidade dos fatos. Então as mulheres nem precisam pensar em querer ou não se casar. Hoje em dia tá fácil, porque os homens não querem se casar. Então, hoje em dia, não parte da escolha da mulher casar ou não, mas sim do homem querer casar ou não. Porque, no final das contas, todo mundo sabe que quem escolhe alguém pra casar é o homem e não a mulher. A mulher pode querer casar com quem quer que seja. Se o homem não quiser, ele não casa. Mas o homem querer casar, ele sempre vai encontrar alguém que queira casar com ele. Cuidado, viu? Cuidado. E, de novo, esse negócio de psicologia, cuidar de relacionamento dos outros, sendo que a pessoa não consegue nem cuidar do próprio, é complicado, tá?